Então, a gente vai começar. Semana passada, a gente viu um pouquinho sobre o que era a tensão, a corrente elétrica. Então, a gente viu que a tensão era aquela diferença de potencial que a gente tinha. Então, quando eu tenho um potencial negativo e um potencial positivo, isso vai me dar uma diferença de potencial e é o que a gente chama de tensão. E a tensão a gente representa pela letra V. A gente viu o que era a corrente elétrica, que a corrente elétrica era aquele fluxo de elétrons em movimento, e a gente representa pelo I. A gente viu que a potência elétrica era aquela quantidade, a maneira como a gente tem para poder medir a energia de um sistema, energia por tempo, onde a potência a gente representava pela letra P. A gente viu o que era resistência, que era aquele dispositivo que ele tem uma resistência à passagem da corrente elétrica. Então, ele vai causar uma resistência à passagem dessa corrente, que a gente chamou de R. E capacitância e indutância a gente ainda não viu, que é assunto para a nossa segunda VA. Então, isso aqui a gente vai ver depois que a gente passar pela primeira VA, tá bom? E a gente viu que algumas das principais relações que a gente tem em circuitos de corrente contínua, que é a lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? A lei de Ohm, ela vai falar que a tensão é proporcional, é diretamente proporcional pela corrente, e a constante de proporcionalidade é a resistência. Então, a tensão é igual a resistência vezes a corrente no circuito. Nós vimos que um circuito a gente pode associar resistores. Então, eu tenho circuitos que eu posso ter vários resistores associados em série. Então, quando eu sei que eles são em série, quando eles estão pela mesma corrente. Então, se eu tenho a mesma corrente passando nos resistores, eu falo que eles estão associados em série. Como que eu faço essa associação? A resistência total do circuito vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Só eu somar essas resistências. Então, a tensão total desse circuito vai ser igual à resistência total vezes a corrente, porque a corrente ela vai ser a mesma. A gente viu que nós temos circuitos que eles são associados em paralelo. O que é um resistor associado em paralelo? Então, a gente vai ter vários resistores, onde esses resistores eles estarão submetidos à mesma tensão. Então, a tensão aqui ela é a mesma tensão nesse ponto, que é a mesma tensão nesse ponto, que é a mesma tensão nesse ponto. Então, eu tenho R1, R2 e R3. Mas a corrente é diferente. Aqui vai sair uma corrente total, que sai da minha fonte, mas essa corrente vai dividir. Eu vou ter uma corrente 1, uma corrente 2 e uma corrente 3, que vai passar por cada resistor. Então, quando eu tenho essa resistência em paralelo, a resistência em paralelo, a associação dela é dada por essa equação aqui. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, 1 sobre a resistência total é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, eu vou fazer o quê? Depois que eu achar esse valor aqui, eu vou fazer que a resistência total é igual a 1. Esse daqui. 1 sobre R1, R2, R3, eu vou fazer o inverso. A resistência total vai ser o inverso do valor que eu encontrar aqui, tá bom? E a gente viu como que a gente fazia para determinar a potência elétrica. Como que a gente determinava a potência? A potência ela é igual a tensão vezes a corrente. Então, se nós temos a corrente como sendo um circuito em série, a minha corrente ela vai ser a mesma no circuito. Então, eu vou fazer que a tensão ela vire a corrente. Como? Eu vou substituir. P vai ser igual a RI, que é o valor da tensão, vezes essa corrente do circuito. Aí a gente ficava com aquela equação assim, R I quadrado. E quando eu tenho um circuito em paralelo, a gente fazia o quê? Que é em série. Quando eu tinha um circuito em paralelo, a potência eu conseguia determinar ela a partir dessa tensão. Então, onde tem a corrente, eu vou substituir pelo valor daqui a minha lei de Ohm. Então, a corrente é V sobre R. Então, a minha potência em circuito paralelo, eu posso fazer como sendo V vezes V sobre R. Então, aqui seria a potência igual a 1V quadrado sobre R. Ah, professora, precisa decorar essas fórmulas? Não, se eu consigo determinar qual que vai ser a tensão ou a corrente no circuito, independente, eu posso utilizar somente essa aqui, V vezes I.
Então, aqui para esse circuito em paralelo, que eu não falei para vocês, a tensão total do circuito ela vai ser constante, então a minha corrente total vezes a resistência total ou resistência equivalente, tá bom? Então, a lei de Ohm funciona tanto para circuito em série quanto circuito em paralelo. Quando que eu posso utilizar essas condições para resolver o circuito? Sempre que eu tenho uma fonte de corrente, uma fonte de tensão só e associação de resistores, eu posso associar esses resistores para determinar qualquer tensão e qualquer corrente que exista nesse sistema. Mas e se eu tenho mais de uma fonte de tensão? Se eu tenho mais de uma fonte de tensão, somente essa associação de resistores ela não consegue eliminar o meu problema, eu não consigo resolver o sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de outros métodos de análise de circuito. Então, eu consigo encontrar qualquer tensão e qualquer corrente dentro de um circuito elétrico, desde que eu faça a análise correta. Quais são os métodos que a gente tem de analisar o circuito elétrico em corrente contínua? A gente tem um método de associação de resistores, que é esse que a gente viu na semana passada. Nós temos um método que é chamado de método dos nós. E nós temos um método que é chamado de método das malhas. São as formas que a gente tem de analisar um circuito elétrico. Esse aqui ele serve para quando a gente tem apenas uma fonte de corrente ou apenas uma fonte de tensão. O método dos nós é um método mais geral, ele serve para qualquer circuito elétrico. Então, qualquer circuito elétrico que eu tenho, eu posso usar os métodos dos nós para poder resolver. E o método das malhas, eu vou utilizar para circuitos que eles são planares. Então, todos os circuitos planares eu utilizo o método das malhas, eu posso utilizar. Então, eles são métodos diferentes, eu escolho aquele método que mais se adequa para poder encontrar a solução do meu circuito. Mas o que é encontrar a solução do circuito, analisar um circuito elétrico? É obter um conjunto de equações ou valores que vão demonstrar essas características de funcionamento do meu circuito. Então, eu posso encontrar a corrente no ramo, eu posso encontrar as tensões nos nós, eu posso encontrar qual que é a corrente total do circuito, qual que vai ser a tensão total desse circuito. Então, quando eu encontro esses valores de corrente, tensão, potência, eu estou resolvendo, analisando o meu circuito elétrico. E essa análise é fundamental para que a gente possa arranjar esses elementos para que eles se comportem da maneira como a gente deseja. Então, se eu faço um circuito elétrico, por exemplo, um circuito de passa-baixo, o que é um circuito de passa-baixo? Ele vai ser um circuito elétrico que ele vai funcionar filtrando apenas as frequências baixas. Então, ele só vai deixar frequências que são abaixo de um certo valor passar para aquele circuito. Frequências que estão acima não vai passar. Mas como que eu sei que ele vai funcionar dessa forma? Porque eu diagramei aquela forma de circuito e eu desenhei ele, eu analisei esse circuito elétrico. Ele me deu aquela resposta e aquela resposta ela funciona quando a gente vai colocar ele, implementar aquele circuito. Então, por isso que é importante a gente aprender a analisar o circuito elétrico. Para que nós possamos analisar esse circuito elétrico, a gente tem que aprender primeiramente o que é um nó, o que é um ramo, o que é uma malha no circuito elétrico. Então, o circuito elétrico ele vai ser montado por dispositivos elétricos. Então, aqui eu tenho uma fonte de tensão. Fonte de tensão ela pode ser representada por esse símbolo aqui. Então, fonte de tensão. Ou pode ser representada por este símbolo aqui, quando a gente está em corrente contínua. Então, quando eu estou com essa representação, essa perna maior ela é o meu polo positivo, essa menor é meu polo negativo. Quando eu estou por essa representação aqui, o sinal ele já está aqui. Então, polo positivo, polo negativo. Então, essas são fontes de tensão. Eu tenho fontes que são chamadas fontes de corrente. O que é uma fonte de corrente? Ela vai ser representada por essa setinha, onde essa setinha vai dizer qual que é o sentido da corrente. Uma fonte de tensão, ela vai me dar uma tensão constante. Uma fonte de corrente vai me dar uma corrente constante.
e eu tenho os meus resistores. O resistor, ele é representado por esse símbolo. Então, quando eu tenho um nó, é um encontro desses dispositivos. Então, se eu tenho um encontro aqui, uma fonte de tensão com um nó, eu vou ter um ponto de encontro entre esses dispositivos. Todo nó é um ponto de encontro. Aqui eu tenho um nó. Aqui no meio, onde eu tenho esse resistor com essa fonte de tensão, eu tenho um nó. Tenho um nó nesse ponto. Tenho esse nó. Esse nó é o mesmo que esse, porque eles estão conectados apenas por esse ramo. Então, um ramo é essa linha que vai conectar. Mas nesse caso, como eu não tenho dispositivo elétrico nenhum, o meu nó ele está no mesmo ponto. Aqui eu tenho um ramo. O ponto onde eu tenho um dispositivo elétrico conectado, a gente vai chamar de ramo. E uma malha é um circuito fechado. Então, eu vou sair, por exemplo, aqui de C e vou chegar até C novamente. Então, eu vou passar por todos esses pontos, eu tenho uma malha. Em todos esses pontos aqui, eu vou ter outra malha. Então, são os elementos que existem no circuito elétrico: nós, ramos e malhas. Isso é importante a gente saber porque os métodos de análise dependem desses nós, desses ramos e dessas malhas. Então, quando eu tenho aqui entre dois nós, um ramo que não tem nenhum dispositivo elétrico, significa que esses dois nós, eles são um só. Então, o nó D é o mesmo que o nó E. Se eu tenho aqui, ó, do nó A até o nó F, eu tenho um ramo que tem um resistor. Então, eles são nós separados. E assim sucessivamente. Vocês conseguiram compreender o que é um ramo, o que é um nó e uma malha? Sim, deu para compreender. Então, se nós temos esses nós, esses ramos e essas malhas, a gente pode começar a aprender as leis das correntes de Kirchhoff e as leis das tensões de Kirchhoff, que são as leis que faltam para que a gente possa conhecer todos os métodos de análise de circuito elétrico. Então, a lei das correntes de Kirchhoff, ela vai falar o quê? Que a soma das tensões, o somatório das tensões em um nó vai ser igual a zero. A lei das tensões de Kirchhoff, ela vai falar que o somatório, aqui eu falei das correntes, então o somatório das correntes no nó é igual a zero. A lei das tensões vai falar que o somatório das tensões numa malha também vai ser igual a zero. Então, a lei das correntes de Kirchhoff, ela vai depender dos nós, e a lei das tensões de Kirchhoff vai depender das malhas. Então, comumente a gente pode falar que a lei das correntes é chamada de lei dos nós e a lei das tensões é chamada de lei das malhas. Porque vão depender dessas malhas e desses nós para que o nosso circuito ele possa ser resolvido. Então, vamos começar pela lei dos nós. Então, a lei das correntes de Kirchhoff, que a gente pode chamar ainda de LCK, ela vai falar o quê? Que a soma algébrica de todas as correntes em um nó é igual a zero. Eu vou pegar esse nó e eu vou considerar quantas correntes estão saindo desse nó e quantas correntes estão entrando. Então, vamos fazer aqui. Aqui eu tenho I1, I2, I3 e 4. Aí vamos olhar, quem está entrando no nó 1? Eu tenho I1 e I2 entrando. Então, I1 mais I2 vai ser igual a I3 mais I4 que está saindo desse nó. O que mais que ela pode falar? Ela pode falar que eu posso escrever isso aqui também como as correntes que entram em um nó são positivas e as correntes que saem em um nó são negativas e o somatório delas é igual a zero. Então, essas duas formas eu consigo escrever essa lei das correntes de Kirchhoff. Vai depender dos nós, as correntes que entram são positivas e as correntes que saem desse nó são negativas. Ok? Com a lei das correntes? Sim. Então, vamos continuar. Então, o método de análise dos nós, ele vai levar em conta essa lei das correntes de Kirchhoff para fazer a análise do circuito elétrico. Como? Então, esse método, ele pode ser usado para resolver qualquer tipo de circuito elétrico.
independente se ele tem fonte de tensão, fonte de corrente, vários resistores, um resistor, ele pode ser utilizado para resolver qualquer tipo de problema. Essa análise dos nós a gente faz por meio da LCK, e a intenção dessa análise, o que a gente quer fazer é que as variáveis do circuito elas sejam tensões nodais. Então, a gente vai fazer com que todas as variáveis do meu circuito elas sejam tensões nodais. O que é a tensão nodal? É a diferença que a gente vai ter de tensão entre esses nós, a diferença de potencial entre esses nós. Lembra que a gente falou que o resistor é uma queda de tensão? Então, o resistor é uma queda de tensão. Nós vamos falar o quê? Que a tensão desse resistor vai ser igual à diferença de tensões que existe entre esses nós. Então, se eu tenho um nó A e um nó B, vou falar que a queda de tensão nesse resistor vai ser VA menos VB. Então, a tensão em cada nó, ela vai ser determinada. Essa tensão no nó é uma tensão real? Não, é uma tensão algébrica. Se a gente for medir, eu faço um circuito elétrico, se eu for medir essas tensões, eu vou achar esses valores. Se eu considerar a mesma referência que eu considerei quando eu fiz o cálculo, sim, eu consigo encontrar os valores das tensões nodais, tá bom? Então, a tensão nodal, ela vai ser um valor matemático. Então, como que a gente faz para poder determinar essa análise dos nós num circuito elétrico? Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar o número de nós que existem nos circuitos, porque o número de equações que eu vou precisar para efetuar a análise do circuito vai ser o número de nós menos 1. Então, se eu tenho um circuito que ele vai ter aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, esse circuito 1. Eu tenho um nó aqui, outro nó aqui, então 1, 2, esse aqui é o mesmo, 3, 4 nós, que esse nó aqui é o mesmo. Então, aqui eu tenho um nó só, e aqui também eu tenho somente um nó. Então, eu tenho 4 nós nesse circuito. Quantas equações eu vou precisar? Então, o número de equações vai ser igual a 4 menos 1. Então, eu vou precisar de 3 equações para resolver esse problema. Então, o número de equações depende do número de nós. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um desses nós para ser a referência do meu circuito. Então, um desses nós eu coloco como referência. Quando eu escolho esse nó como referência, eu vou dizer que a tensão nesse nó é igual a 0. Nesse caso aqui, eu vou escolher esse nó aqui de baixo como referência, porque eu tenho 3 elementos ligados a ele. Então, aqui é a minha referência. Se ele é a referência, eu vou falar que a tensão nesse ponto ela é igual a 0. Depois eu faço o quê? Eu vou escolher um sentido de corrente para cada elemento do circuito. Vou pegar cada elemento, cada ramo daquele meu circuito, eu vou definir qual que é o sentido da corrente que vai passar por ali. Então, eu peguei aqui, ó, aqui da fonte, a corrente vai estar saindo aqui do positivo, vai passar nesse sentido, nesse meu resistor. Aí eu vou ter uma corrente aqui nesse sentido, que ela vai passar por esses resistores, e uma corrente aqui. São as maneiras que eu tenho, definir todos os sentidos da minha corrente elétrica. Depois eu faço o quê? Eu vou aplicar a lei das correntes em cada um dos nós. Vou chamar esse nó aqui de A, esse nó eu vou chamar de B, e esse nó aqui eu vou chamar de nó C. Então, eu vou aplicar em A. Nó A. O que vai ser aqui a corrente que está entrando no nó A? Eu tenho I1 entrando no nó A e eu tenho I1 saindo do nó A. Então, nó A, a única corrente que está entrando nele é I1. Nó B, esse nó aqui, eu tenho I1 entrando no nó B, então ela é positiva. E eu vou ter I2 saindo do nó B e I3 saindo do nó B. Isso aqui igual a 0. Nó C. O que eu tenho no nó C? Eu tenho I3 entrando e I3 saindo. Então, para cada um, eu vou escrever qual que vai ser essa minha equação das correntes. Depois que eu faço isso, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar
essa LCK em cada nó, menos no nó de referência, obter as equações, mas essas correntes eu vou tratar elas como sendo aquelas tensões no meu, levando em conta as tensões nos meus nós. Como assim, professora? Vamos pegar aqui para o nosso nó B, para vocês verem. Eu tenho que 1 menos I2 menos I3 é igual a 0. Então, I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Mas o que é I1? I1 vai ser, a gente sabe que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, então a minha corrente é igual a tensão sobre a resistência. Qual que é a tensão aqui para esse resistor? A tensão desse resistor vai ser VA menos VB sobre a resistência desse resistor, R1. E depois, para I2, I2 vai ser o quê? VB menos V0, porque aqui eu tenho a minha referência, dividido por R2. E I3 vai ser igual a quê? I3, ela está passando aqui ó, no R3 e no R4. Então, vai ser VB menos 0, que eu vou pegar esse aqui e vou associar esses dois resistores, sobre R3 mais R4. Ok? Então, eu vou escrever essa minha equação novamente em termos dessas tensões no nó. Vou resolver essa equação e vou achar a tensão em cada um dos nós. Isso é um método de análise nodal. Então, a gente vai pegar essas equações e a gente vai resolver. Se eu tenho um sistema 2x2, eu vou utilizar aquelas substituição para poder resolver o sistema. Se eu tenho um sistema 3x3, eu posso usar o método de Cramer para a resolução do meu sistema. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tranquilo, né? Eu acho que a gente vai fazer um exemplo, vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, a gente tem algumas particularidades. Quais? Se eu tenho um circuito que eu vou resolver pelo método do nó, a tensão no nó ela vai ser o quê? A tensão desse nó seria essa aqui, menos 0. Só que o elemento que eu tenho aqui é uma fonte de tensão. Então, quando eu tenho uma fonte de tensão que é ligada no meu nó e no nó de referência, essa tensão do nó ela vai assumir o valor da fonte de tensão. Então, se eu tenho uma fonte de corrente, essa fonte de corrente eu só vou somar ela ou subtrair ela nas minhas leis das correntes dos nós, tá bom? Então, essa análise nodal ela pode ser aplicada em qualquer tipo de circuito elétrico. Então, a gente não tem nenhum limite para aplicar. Então, vamos fazer um exemplo para ver se fica um pouco mais claro para vocês. Nós temos aqui um circuito onde eu vou ter essa fonte de corrente, um resistor aqui de 2 ohms, esse resistor de 6, resistor de 7, outra fonte de corrente, e aqui está a minha referência. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar quais são os nossos nós. Então, eu tenho esse nó aqui, e esse eles são os mesmos, que eu vou chamar de nó 1. Tenho aqui um nó 2, que é o mesmo que esse aqui. E aqui eu tenho um nó 3, que é o meu nó de referência. Então, nó 3, onde a tensão aqui do nó 3 ela vai ser igual a 0. Então, eu tenho que determinar qual que vai ser a tensão nodal do nó 1 e a tensão do nó 2. Qual que é o nosso segundo passo? Definir quais são meus nós, nó 1, nó 2. Agora, eu vou definir sentidos para as correntes. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a minha corrente aqui, eu vou chamar de I1, tá indo nessa direção. I2, nessa direção aqui. Aqui eu vou ter uma I3. Essa corrente da fonte de corrente eu não vou nomear, a gente já vai usar os valores que estão nelas. Então, vamos aplicar para o nó 1. Para o nó 1, vamos aplicar a nossa lei das correntes de Kirchhoff. Quais são as correntes que estão entrando no nó 1? Então, no nó 1, eu tenho 3 correntes, tenho 3 amperes que está entrando dessa fonte. E tenho essas duas correntes saindo, menos
I1 menos I2, isso aqui é igual a zero. Apliquei. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou escrever essas correntes em função das tensões nos nós. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou passar elas para o outro lado somando para que fique positivo. Então, a gente vai ter o quê? Que I1 mais I2 vai ser igual a 3 amperes. Aqui não é igual, não. Aqui é menos. Então, I1 mais I2 é igual a 3 amperes. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou escrever I1 em função das tensões no nós. Então, I1 está vindo aqui dessa direção, então ela vai ser V1 menos 0 sobre 2. Por que V1 menos 0? Porque vai ser a tensão nesse nó menos a tensão nesse nó. Esse meu nó é a referência, então ele vai valer 0. Dividido pela resistência, que é 2. Isso aqui mais. O que vai ser I2? V1 menos V2 dividido pela resistência. Qual que é a resistência aqui? 6. Isso vai ser igual a 3. Então, eu tenho aqui o quê? Vou ficar o quê com a minha equação? V1 sobre 2. Opa, volta. V1 sobre 2 mais V1 sobre 6 menos V2 sobre 6 igual a 3. Por que V1 sobre 6 e V2 sobre 6? Porque eu separei essa fração. Então, quando eu tenho essa fração aqui, essa subtração de fração, eu posso separar os denominadores. Aí é só a gente fazer V1 sobre 2 mais V1 sobre 6 vai dar quanto? Então, 1 sobre 2 é 0,5, mais 1 sobre 6 vai dar 0, vou escrever aqui em cima, 0,66 V1 menos 1 sobre 6 é 0,16, menos 0,16 V2 é igual a 3. Então, essa aqui é a nossa primeira equação que a gente obteve do nosso circuito. E a segunda equação a gente vai obter do nó 2. Então, para o nó 2, a gente tem o que no nó 2? Eu tenho entrando I2, tenho saindo I3, então entra I2 aqui, sai I3 e sai 12 amperes, menos 12 igual a 0. Então, I2 menos I3 vai ser igual a 12. O que é I2? I2 vai ser V1 menos V2, V1 menos V2 sobre 6. I3 vai ser V2 menos 0 sobre 7. Isso aqui vai ser igual a 12. Então, a gente vai ter aqui V1 sobre 6, menos V2 sobre 6, menos V2 sobre 7, igual a 0. Então, 1 sobre 6 vai dar 0,16 V1, menos 1 dividido por 6, mais 1 dividido por 7, vai ficar 0,31 V2. Igual a 0 não, igual a 12. Então, achamos as duas equações e nós temos duas incógnitas. O que a gente faz? Vamos resolver esse sistema de equações. Como que a gente pode fazer isso? Então, eu vou achar aqui que V1 é igual a menos 0,30 a 12 mais 0,31 V2 sobre 0,16. E vou substituir isso nessa equação de cá. 0,66 vezes 12 mais 0,31 V2 sobre 0,16 menos 0,16 V2 igual a 3. E aí, vamos ver quanto que dá. Então, vamos fazer aqui primeiro o chuveirinho, né? 0,66 vezes 12 sobre 0,16. Vai dar 49,5 mais
0,66 vezes 0,31 dividido por 0,16 vai dar 1,28 V2 menos 0,16 V2 igual a 3. Então, a gente vai achar o quê? 1,28 menos 0,16 é igual a 1,12. Vou fazer aqui agora, ó. 1,12 V2 vai ser igual a 3 menos 49,5, que vai ficar menos 46 sobre 5. Com isso, nós vamos achar que V2 é menos 41,52 volts. Então, esse aqui é o valor da nossa tensão 2 e o valor da nossa tensão 1. Então, o valor da nossa tensão 1 é só a gente substituir V2 aqui. Então, 0,31 vezes esse valor que a gente achou de V2, mais 12 dividido por 0,16. Vai dar para a gente que V1 é igual a menos 5,44 volts. Achamos os valores de V1 e de V2, que eram as tensões desses nossos nós, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz é identifica quais são os nossos nós. Identificamos os nós, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes para cada um dos nós. Apliquei a lei de Kirchhoff, eu vou escrever as correntes em função das tensões nos nós e depois eu resolvo esse sistema de equações que foi resultante dos sistemas. Tranquilo? Então, vamos mais um, olha só. Tenho aqui, ó, um nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós. Qual que eu vou colocar como referência? Então, vamos colocar esse aqui embaixo como referência. Então, se eu coloco isso aqui como referência, vamos chamar esse nó aqui de nó A, vou chamar esse aqui de nó B, e esse aqui eu vou chamar de nó C. Então, vamos lá. Esse aqui também é C. Então, vamos lá, para o nó A. Vou definir o sentido da corrente. Essa aqui já tem o sentido. Vou dizer que essa corrente aqui, eu vou chamar ela de I1, I2, I3, I4 e 5. Defini a corrente em cada um dos meus resistores. Agora, vamos aplicar a lei das correntes de Kirchhoff para cada nó. No nó, a gente sabe o quê? Que 10, que está entrando no nó, vai ser igual a I2 mais I1, que estão saindo desse nó. Para o nó B, a gente sabe o quê? Que eu tenho I1 entrando, aí vai ser igual a I4 mais, vou colocar igual não, menos I4 menos I3 que estão saindo igual a 0. No nó C, a gente tem o que no nó C? Eu tenho I2, está entrando aqui no nó C, então vai ser I2, I3 está entrando no nó C, mais I3, e 5 está saindo do nó C, menos I5 igual a 0. Próximo passo, eu vou escrever agora a minha equação, onde as correntes elas vão ser substituídas para as tensões nos nós. Então, o que vai ser o meu I1? I1 vai ser VA menos VB, porque I1 aqui está indo de A para B. Então, VA menos VB sobre a resistência, que é 3, mais I2. I2 é VA menos VC, VA menos VC sobre 6, isso aqui igual a 10. Então, vamos já mexer nessa equação. VA sobre 3 menos VB sobre 3
mais VA sobre 6 menos VC sobre 6 igual a 10. Então, eu tenho aqui, ó, VA sobre 3 mais VA sobre 6 vai dar quanto? 1 dividido por 3. Mais 1 dividido por 6, 0,5. Menos 1 sobre 3, que a gente... 0,33 VB menos 0, dá 16,666. Eu vou colocar 17. VC igual a 0. Então, essa aqui é a nossa primeira equação. Aí, vamos escrever aqui para o nó B. Tem que escrever em função das correntes, das tensões em cada um dos nós. Então, para o nó B, a gente vai ter o quê? Que 1 é VA menos VB